Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que o canal da TV União Espírita de Barreiras vem promovendo a divulgação, o entendimento da vida sob a luz da doutrina dos espíritos, pelo YouTube, sob a responsabilidade da União Espírita de Barreiras, composta com os representantes das casas espíritas da cidade. A Casa Espírita Bezerra de Menezes, a Casa Espírita Maria de Nazaré, a Casa Espírita Amor e Luz, o Lar Espírita André Luiz, o Grupo Espírita Joana de Ângeles e o Grupo Espírita Lar de Emmanuel. Assim, nós damos continuidade com a atividade das palestras nesta noite. Estaremos com o nosso convidado, Sérgio Thyssen. Sérgio Thyssen é médico cardiologista e físico, especialista em física da matéria condensada, magnetismo e supercondutividade. Atualmente ele mora no Rio de Janeiro, onde também atua como professor para médicos e estagiários, fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro, em Copacabana, e também fundador e presidente do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Barra da Tijuca. Articulista e colaborador da revista Reformador, palestrante e conferencista com atividades em diversos estados brasileiros e no exterior, tendo visitado 34 países para a divulgação da doutrina dos espíritos. Sérgio já está ao vivo conosco, seja bem-vindo, né? E em instantes estará abordando acerca do tema cuidar do corpo e do espírito. E assim, para darmos início, nós convidamos a todos para fechar os olhos, elevar o pensamento à espiritualidade maior, e nós vamos à nossa prece inicial. Queres que eu faça, Helena? Pedimos desculpas, foi um problema técnico, mas, continuando a nossa oração, que sejamos fortes em nossa missão, sendo instrumentos da tua paz, e assim, em teu nome, Mestre Jesus, e com a tua proteção, em nome dos benfeitores espirituais responsáveis por esse trabalho de amor, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, iniciamos o estudo do teu Evangelho de luz, que é roteiro em nossas vidas. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. E agora, Sérgio, desculpando a queda de internet, a palavra está contigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Helena. As dificuldades técnicas acontecem, né, de vez em quando, mas nada vai nos impedir de estarmos assim juntos mais uma vez, agora neste início de junho, nós e os amigos queridos da cidade e da região de Barreiras, que nós tenhamos uma oportunidade valiosa para considerarmos algumas coisas que sejam pertinentes e úteis para nós nesta questão de cuidarmos do corpo e da alma, não é? Então, meus amigos, uma primeira ideia talvez seja aquela de nós nos lembrarmos que mundo é este. A Terra não é um mundo convencional, pensando nos mundos todos do grande universo. Na verdade, aqui nós temos uma grande escola, um grande educandário, grande no sentido de
um planeta com 20 bilhões de pessoas. Mas, em termos de escolaridade, estando aqui para fazermos algo ainda muito básico, no sentido de buscarmos as virtudes, no sentido de nos desvencilharmos dos nossos vícios morais que nos têm feito como que estarmos realizando inúmeras questões ao longo das reencarnações em contrário às leis de Deus. Por outro lado, acredito que já tenhamos visto isto antes, numa outra live, a Terra, além de escola, é um grande hospital. Então, trabalhar essa questão de cuidar do corpo e da alma é sempre importante, porque é uma necessidade de todos nós, né? Então, eu lembro que a história da Terra, a história escrita e, portanto, registrada e conhecida, é uma história de mais ou menos 6.000 anos. A história do planeta é muito mais antiga, da humanidade na Terra, né? Mas, em termos de registros, nós temos um punhado de milênios. E este período é exatamente o período em que nós temos ideia da história da medicina. Então, o primeiro médico numa dinastia egípcia chamava-se Imhotep. Ele era amigo do faraó e ele era uma mente brilhante. E ele, então, praticava o tratamento para os doentes daquela época. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina também, veio à Grécia, ou através da Grécia, muitos séculos depois. Tivemos Galeno, tivemos muitos outros nas várias, como que, condições da história humana, nas mais diversas culturas, dos tempos mais antigos até hoje, com todo um grande desenvolvimento da medicina. E nós nos lembramos, não é, que nós temos não apenas a medicina convencional, a medicina ocidental. Quando alguém fala em medicina na maior parte do mundo, todo mundo se refere às faculdades de medicina das inúmeras universidades do mundo, ensinando aquilo que eu aprendi na universidade e há já muitos anos trabalhando como um médico de clínica e, ao mesmo tempo, professor de medicina. Mas existe a homeopatia, existe a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, existem inúmeros outros aspectos que foram se sucedendo com uma ideia de que pessoas doentes nós sempre tivemos. E isso foi ocasionando que pessoas, grupos menores ou maiores de pessoas, fossem estudando a condição humana e procurassem fazer algo para o tratamento dos males, das doenças que foram acontecendo, mas não apenas isto, a ideia de cuidar de pessoas, porque há uma reflexão para nós, não há doenças, há doentes. Por quê? Porque eu posso pensar em crianças ou jovens dentro do espectro do autismo, eu não tenho 2 pacientes iguais. Eu posso pensar em lúpus eritematoso sistêmico, eu não tenho 2 doentes iguais, como também 2 doentes com problemas coronarianos, por exemplo, infarto agudo e assim por diante. Então, na medicina, nós temos um amplo contexto de estudo. Por quê? Porque sempre vimos pessoas sofrendo pelos mais variados problemas de saúde,
saúde clínica, saúde do corpo, por assim dizer. Mas já há muito tempo, desde, por exemplo, os lunáticos dos tempos de Jesus e do Evangelho, até o drama dos doentes mentais do dia a dia no mundo inteiro. Seja o problema da ansiedade, o transtorno da ansiedade. O Brasil é o país número 1 do mundo em número de casos deste diagnóstico psiquiátrico. Nós temos uma questão no mundo inteiro, que é a depressão. É um problema de saúde pública de todos os países do planeta. Um desafio para a saúde pública e privada. E temos, na questão da depressão, a questão outra, muito ligado a ela, que é a questão extrema do suicídio. Então, se a depressão é uma epidemia no mundo todo, o suicídio também é. Nós temos uma pessoa morrendo, tramando contra a sua própria vida a cada 40 segundos no planeta Terra. Isto é uma coisa avassaladora. Mas nós temos inúmeras outras questões, amigos, que não são questões das doenças típicas, não é? Das doenças conhecidas da medicina, tanto na área da psiquiatria como em todas as especialidades médicas. O que comprova para nós que nós somos mesmo como que um planeta de provas e expiações, uma humanidade muito atrasada do ponto de vista moral e espiritual. Tanto é que nós temos, além das doenças todas, nós temos o suicídio como um problema de todas as nações, nós temos a questão do aborto induzido, do aborto provocado, que é um genocídio todos os anos. Nós estamos começando o mês de junho, nos aproximando da metade do ano em curso, 2021, e nós já tivemos mais ou menos 6 milhões de abortos no mundo. Isto tem uma repercussão muito grande para os envolvidos nisto, mas não só, porque isto causa inúmeras consequências na psicosfera da Terra. Isto vai muito adiante, muito além dos envolvidos nesta questão dramática, porque, segundo aprendemos, é um gesto criminoso em relação à vida humana, porque a vida começa na concepção. E no Livro dos Espíritos, os amigos da codificação com Kardec deixaram muito claro para nós a importância do retorno à vida humana, à vida do encarnado, e tudo que seja em contrário é altamente nocivo para qualquer um de nós e para, eu diria, a civilização. Então, quando nós pensamos, meus amigos, em cuidar do corpo e do espírito, nós temos que refletir um pouquinho sobre tudo isto. Outra ideia útil para nós agora é a ideia de que nós não somos o corpo físico, porque na grande maioria dos casos, as pessoas estão na medicina, os colegas médicos, os profissionais outros de áreas correlatas de saúde, apenas enxergando o corpo físico, não é? Que é um conjunto maravilhoso, independente da idade biológica que ele tenha, de dezenas de trilhões de células impecavelmente organizadas em tecidos e órgãos, em sistemas orgânicos que compõem a vestimenta física, a vestimenta carnal, não é? Mas ele não é a vida. Ele é fundamental para a vida do encarnado, seja numa reencarnação
planeada, vamos dizer, pelo próprio interessado, sejam o grande percentual das reencarnações compulsórias. Mas a vida em si não é a da prisão no corpo. Porque quem é o prisioneiro, entre aspas, durante décadas, de um modo geral, é o nosso espírito, é a nossa alma. E se nós pensarmos bem, meus amigos, nós temos toda uma série de medicinas, de recursos que tentam favorecer a recuperação da saúde humana, sempre como algo que vem de fora para dentro. Então, se nós pensamos na farmacologia, nós pensamos nos remédios, nas gotas, nos comprimidos, nos supositórios, nos xaropes, nos líquidos de um modo geral. Tudo nós aplicamos ou ingerimos. Mesmo na dermatologia, no eczema, na hanseníase, nas doenças dermatológicas mais ou menos extensas, nós vamos usar pomadas, nós vamos usar comprimidos que combatam aquela situação, quando a medicina tem o que oferecer, porque há casos em que a questão é um pouco mais difícil. Então, tudo vem de fora, não é verdade? A própria homeopatia é uma questão diferente, são as dinamizações, ela já não age tanto no corpo, ela vai agir em componentes mais íntimos, mais internos da nossa realidade. Então, vejam que curioso, nós temos tantos milênios de medicina e, a grosso modo, a ciência médica, ela ainda não atentou para a ideia de que, independente do corpo, que deve ser muito bem preservado numa ideia de medicina preventiva, mas tratado amorosa, cientificamente, com o que há de melhor na medicina contemporânea, a par disto, nós temos, antes de tudo, o perispírito, que também a medicina convencional nem imagina. E aonde que nós aprendemos isto? Nós aprendemos há muito tempo, até no Egito Antigo. Porque lá eles tinham uma ideia da existência do perispírito, que eles chamavam de Ka. K-H-A. Na Grécia Antiga, todas as culturas ancestrais reconheciam a ideia de um corpo espiritual. Paulo de Tarso também. De tal maneira que esta é uma ideia importante para nós. Mas uma ideia ainda mais significativa é a da essência da vida. E a essência da vida é o espírito imortal, esteja ele vivendo como alma no plano físico, esteja vivendo no mundo espiritual como espírito mesmo, como se utiliza a palavra. Então, nós temos numa expressão simples a ideia de sermos, quando encarnados, pessoas com 3 grandes componentes. A medicina oficial só cuida de um. E o que é curioso, é claro, ela cuida do que ela sempre enxergou, porque ela nunca foi capaz, de uma maneira progressiva e determinada, permanecendo esse conhecimento sobre algo além do corpo físico, não é? Se detendo tão somente nele. E ele tem uma importância grande, mas ele não é o principal. Então, meus amigos, nós, com a doutrina espírita, estamos ganhando algo extraordinário em muitos aspectos, em diversos sentidos, no sentido de uma iluminação da vida no planeta, do conhecimento sobre a realidade,
para que tenhamos esse conhecimento nos ajudando a progredir. E na medicina talvez seja a área em que ele contribui mais do que qualquer outra, apesar de contribuir praticamente em todas, se nós quisermos fazer essas correlações. Então, o que acontece? A medicina que vem com elementos que têm a ver com o cuidar do corpo, ela oferece muitas coisas. Uma pessoa que tem um câncer, uma doença oncológica, um câncer de pulmão, de estômago, de cérebro, de mama, com ou sem metástases, ele precisa da medicina convencional, acadêmica, do melhor nível possível. Então, vai haver uma ou outra cirurgia, vai haver a radioterapia, vai haver a poliquimioterapia. É um arsenal terapêutico para o cuidado devido a um corpo enfermo. Mas isso é tudo? Não é. Porque o corpo é vestimenta. Se a doença já está nele, esse corpo merece a melhor medicina da atualidade, claro. Porque as doenças fazem sofrer, as doenças causam dores físicas, causam falências de determinados órgãos, insuficiência renal, insuficiência do fígado, na cirrose, por exemplo, insuficiência respiratória no enfisema ou na Covid-19, num quadro mais grave. Então, o corpo é importantíssimo, mas nós devemos brindá-lo com o que há de melhor, não é? Buscando o desenvolvimento da medicina, mas não apenas isto, buscando vencer algo tão típico de uma humanidade moralmente atrasada, que é no Brasil e no mundo a desigualdade social. Porque aí nós vamos ter também problemas na área da saúde privada e na saúde pública, porque não há recursos bem distribuídos para que pessoas em muitos países da Ásia, da América Central, da América Latina, de um modo geral, como também na nossa querida África, tenham meios para o melhor tratamento de tudo que vem surgindo na história das doenças em todos os países. Mas nós temos que pensar em algo mais. Por quê? Porque nós temos que reconhecer que o corpo físico, dito talvez de um modo mais simples, ele é como que um mata-borrão da nossa alma encarnada. Através de um outro agente assimilador de conteúdos, de pensamentos e sentimentos, que quando são bons, geram a saúde, prevenindo a criatura de adoecer. Mas quando são pensamentos e sentimentos e escolhas equivocadas, isto gera o quê? Gera todo um desalinho perispirítico. E isso se transfere mais cedo ou mais tarde, por causa da intensidade, por causa da insistência no mal, a que o nosso corpo guarde e assimile no mundo celular os transtornos da alma, gerando tanto doença mental, como gerando problemas físicos, clínicos, os mais variados. Então, sabendo disto, que é algo extraordinário para o nosso desenvolvimento da medicina como a arte de curar, nós até nos lembramos de Jesus. Ele não andou por tantas estradas buscando as multidões, porque sabia
que nelas ele poderia pregar sobre o reino de Deus e a sua justiça. Ele também não podia falar da vigilância e da oração. Ele também não falou tantas vezes sobre o perdão. Mas quando ele curava, quantas vezes ele dizia: filha, estás curada? Vás. Ou ele dizia: não digas sobre isto a ninguém. Ou ele dizia: vás e não peques mais. Então ele é o primeiro, de uma maneira objetiva, a relacionar a questão do erro, da transgressão às leis divinas, e podendo usar, então, a palavra pecado, que é muito conhecida há muitos milênios, né? Para relacionar a doença, por exemplo, a hanseníase. Porque quando ele curava cegos, surdos mudos, paralíticos, a mulher curvada, lunáticos, como eu lembrei antes, né? Ou os hansenianos, né? Ele foi capaz de relacionar quando ele dizia assim, para que nós nos cuidássemos de um outro modo. Então, o que vale a pena nós nos lembrarmos agora? Que o tratamento do câncer, buscando apenas um exemplo, o tratamento médico do cuidar do corpo, né, tem muito a ver com todas as medicinas. E quanto de melhor qualidade ela for, melhor o resultado. Claro, todos queremos isto. E o mais importante, nós temos que querer isto, seja como profissionais de saúde, seja como pacientes, de uma maneira igualitária para toda a população, agindo socialmente e não apenas buscando lucro, rendimento na atividade profissional, apenas cuidando de um, de outro, de muitos, ao longo de um determinado período de tempo. Porque isto também é um pensamento mais limitado em relação ao que nós poderíamos e poderemos no futuro fazer por muitos mais. Outra ideia importante é a ideia de que uma pessoa que tem um câncer, depois de 5 anos, após várias modalidades de tratamento que eu mencionei antes, essa pessoa pode ser dada como curada. 5 anos depois. Critérios de cura oncológica. Mas se algo mais não acontecer, porque quando os problemas da alma, através das diferenças no perispírito, transbordam para o corpo, para os órgãos que adoecem, das mais infinitas enfermidades, nós estamos ganhando alguma coisa, é um processo de melhora da alma. Mas se a pessoa não fizer mudanças que tenham a ver com pensamentos, sentimentos, atitudes, posturas, escolhas e especialmente valores, muda o corpo que perdeu um órgão por uma cirurgia oncológica, por uma radioterapia que deixou lá apenas umas marquinhas, né? Sequelas que nós chamamos de consequências da radiação actínica ionizante usada em radioterapia. Mas nós temos que lembrar que o paciente é muito mais do que isso. E que se não houver uma mudança no essencial, e eu já vi vários casos meus, casos de outros colegas, de pessoas que tiveram 2 ou 3 tipos diferentes de câncer. O câncer volta, porque se não houve nenhum investimento, nenhuma dedicação a aspectos do mundo íntimo, daquilo que eu citei antes, aquela lista própria que tem a ver com as transformações, com a reforma íntima, com a educação dos sentimentos, as mudanças nossas no dia a dia, nós vamos continuar adoecendo.
porque o essencial não mudou. E enquanto o essencial, que é da alma, que é do espírito, não sofrer a devida mudança, e aí agora é uma questão de cuidar da alma. Não adianta eu ter os melhores médicos e acesso aos melhores hospitais. Claro que isso é ótimo. Quem dera que nós tivéssemos isso para a humanidade toda. Mas quanta desigualdade, quantos hospitais extraordinários de uma condição tecnológica e com grandes profissionais atuando, mas cuidando de alguns poucos que têm, vamos dizer, recursos financeiros, famílias abastadas, excelentes planos de saúde, mas e os outros? Enfim, há uma outra ideia, portanto, de nós cuidarmos do corpo cuidando da alma. Porque o corpo só adoece por causa de transtornos da essência do ser. Então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, nós estamos saindo gradativamente ou estamos buscando associar todo um outro paradigma em medicina. Então, nós temos há milênios, desde Imhotep, salvo algumas exceções ao longo da história, o paradigma materialista, o paradigma mecanicista, o paradigma cartesiano. Só o que é visível importa. Só que agora eu coloco a doutrina espírita como o marco mais importante para as mudanças que vieram de lá para cá. Mas eu tenho que reconhecer que em meados do século XIX, além do surgimento da codificação kardeciana, que está hoje conosco, estará para sempre, nós tivemos grandes avanços da física, tanto da física clássica, newtoniana, até o ano de 1900, e a partir dali, com Max Planck, com Albert Einstein, com Paul Dirac, e com muitos que foram prêmios Nobel de física, inúmeros avanços. Então, nós temos tecnologia, nós temos radioterapia, não é? Nós temos a ideia de podermos trabalhar com os avanços da ressonância, da tomografia, da ultrassonografia, como métodos de diagnóstico. Mas nós também tivemos todo um crescimento da psicologia, ideias novas de Freud, depois de Jung, não é? E de tantos outros na área da doença mental, na área da psiquiatria e na área da psicologia, até a psicologia transpessoal, que já traz consigo as questões da reencarnação. Então, meus amigos, o que acontece? Nós precisamos ver algo que já está acontecendo. É uma mudança de paradigma para o paradigma espiritualista. Então, nós temos que lembrar sempre que a medicina precisa ser humanizada, dando direito a todos no planeta Terra de um bom serviço médico, de uma medicina acadêmica convencional. Mas, ao mesmo tempo, nós já estamos trabalhando, nós não vamos ter tempo hoje para isso, podemos marcar para o futuro. Nós já estamos trabalhando, por causa da doutrina espírita, num paradigma que é mais avançado do que o paradigma espiritualista. Por exemplo, mente, corpo, espírito, matéria. Então, agora nós estamos, tanto tempo depois, atrasados nessa progressão, podendo trabalhar coisas que nós, há 50 anos, nem poderíamos sonhar. Então, quando nós pensamos em cuidar do espírito, no encarnado é cuidar da alma,
No desencarnado é a mesma coisa, só que a palavra é espírito. Lembrando que nós somos 7,8 bilhões de encarnados, a grande maioria doentes, porque este é um planeta hospital. Do outro lado, é a mesma coisa. Talvez os amigos espíritas aqui não tenham uma ideia da gravidade da situação espiritual atual da humanidade terrestre. Existem espíritos em ótimas condições, mas lá do outro lado, onde nós temos 12,2 bilhões de humanos, o que mais nós temos são doentes. Doentes, vamos dizer, ao relento, doentes em zonas pantanosas, em umbrais inferiores, em diferentes aspectos das trevas. Lembram de Lísias? André Luiz, numa altura, pergunta: Lísias, o que são as trevas? Leiam de novo o Nosso Lar e vocês vão ver a resposta de Lísias. Ainda temos as zonas abissais. Um dia podemos estudar a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações chamado Terra. E aí nós vamos ver que quando nós trabalhamos cuidar do corpo e do espírito, lá do outro lado é a mesma coisa. Muitos trabalhando, muitos se beneficiando do trabalho deles. Mas lá também com as abordagens e métodos terapêuticos, de aspectos que sejam, de novo, de ajuda externa. Mas nós temos que buscar para eles lá e para nós aqui o que seja de dentro para fora. Então, no paradigma novo, nós vamos trabalhar a oração, a prece intercessória, nós vamos trabalhar a gratidão, a empatia, a compaixão. Nós vamos lidar com a ideia de autoconhecimento, no sentido de, por exemplo, algo muito típico quando as pessoas chegam do outro lado da vida e se dão conta da realidade, despertam, olham para si, reencontram afetos e desafetos, olham a grandeza do universo, olham a grandeza da Terra nas suas coisas divinas que Jesus promoveu há bilhões de anos para nós. E a primeira coisa, se eu soubesse. E uma ideia de um arrependimento, que é algo cruel quase, mas necessário. Próprio de um despertar. Porque continuamos vivendo nas encarnações, na prisão do corpo, na ilusão da matéria, pelas seduções do mundo, tudo que não importa viver. Ou quase tudo, sem exagerar tanto assim. Então, meus amigos, a ideia qual é? O Evangelho de Jesus. A cultura religiosa, não no sentido dos templos de pedra em qualquer dos dois lados da vida. Eu me refiro ao templo interno, ao mundo íntimo. Então, nós estamos trabalhando a importância de buscarmos entender quem somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido de tudo isto, qual é a questão do sofrimento, o que realmente importa para o nosso progresso e a conquista, como Jesus dizia, do reino de Deus e da sua justiça, de uma felicidade, como ele também dizia, que não é deste mundo. E as pessoas saem desavisadamente, cegas, ignorando o essencial. Por isso, ou mais do que por tudo, a doutrina espírita, mas não só,
é algo de sumo valor e importância para nós, nos ajudando a valorizar, além de tudo que nós citamos, a meditação, a ideia de buscarmos aquilo que é o que nos faça amorosos, valorizando a vida alheia mais do que a nossa mesma. A ideia de tudo que seja em oposição ao orgulho, porque orgulho, egoísmo e vaidade são as nossas principais imperfeições, mazelas, vícios de milênios e que têm nos feito promover tudo de errado, buscando na ilusão algo como se fosse para nós, mas o que é grave, em detrimento da vida alheia. E aí nós vamos nos tornando prisioneiros. Somos todos prisioneiros na Terra. Vocês podem desencarnar amanhã ou depois, podem pedir para dar um pulinho de 1000, 2000 anos para viver em Júpiter ou em Saturno, não vão. Por quê? Ninguém vai assinar o passaporte. Por quê? Porque o nosso lugar é aqui. Porque o nosso perispírito é denso pelos erros, e o nosso perispírito denso, seu peso kármico, nos atrai para baixo. Por isso que as trevas e as zonas abissais são altamente populosas num mundo que é um presídio, um hospital, uma escola primária. Então, nós temos que refletir, meus amigos, sobre tudo isto. E temos que lembrar, por exemplo, de Emmanuel, o querido Emmanuel, né? Que trabalhou com Francisco Cândido Xavier, com uma equipe maravilhosa de espíritos superiores. Não me refiro apenas a André Luiz, a Humberto de Campos, a Neio Lúcio e outros. Eu me refiro de Emmanuel nos romances, de Emmanuel nos livros de instrução, como o representante de Jesus. Os estudos de Emmanuel são altamente preciosos. Então, quando Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é uma leitura linda, obrigatória, ele trabalha um capítulo chamado A Humildade. Não percam a leitura. E é ali que ele diz que os orgulhosos criam um enquistamento perispirítico. Foi a palavra que ele usou. E ele diz que o orgulho que desalinha o perispírito, altera o tecido molecular da estrutura perispirítica, vai gerar o câncer, a depressão e inúmeros outros males, sem que a medicina até hoje soubesse algo a respeito. Por uma coincidência, que não é coincidência, enfim. Pietro Baldi, o autor de A Grande Síntese, é um livro de difícil leitura, mas é uma leitura extraordinária, muito abstrata, mas todos merecem a leitura. Só que Pietro Baldi, ele escreveu muitos livros. E num livro, que é o 13º da série, ele fala, quando trabalha o câncer, na questão do esgarçamento perispirítico pelo orgulho. Daí o câncer. Olhem a semelhança. Então, não vai adiantar eu receber todas as coisas lindas da oncologia moderna e não cuidar da minha alma, ou não ajudar como médico, como pai, mãe, irmão, filho, profissional de saúde ou não, a se ventilar, a se desenvolver a questão das ideias
do paradigma novo, mais importante do que o próprio espiritualista. É claro que nem tudo de espiritualidade é doutrina espírita, mas tudo que é doutrina espírita é de espiritualidade, claro. Então, nós temos um longo caminho de restituição da condição original. Nós nos afastamos, vamos dizer, do próprio Criador, ao prestarmos mais atenção em tudo aquilo que orgulho e egoísmo nos fizeram valorizar. Daí a nossa desdita, daí o nosso sofrimento. E de vários outros mundos, Jesus recebe há muito tempo espíritos de várias origens, com os mesmos dramas, como nós aprendemos com o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é outro livro que é uma pérola, é um livro astro, como eu gosto de dizer, como pensamento e vida também é. Então, nós temos que cuidar muito, porque nós temos sido aqueles que desperdiçam reencarnações, vivendo numa espécie de um automatismo, repetindo experiências o tempo todo, mas daquelas que não constroem o homem de bem. Não deixem de ler no capítulo Sede Perfeitos, mesmo que já tenham lido, aquela página extraordinária com esse título, O Homem de Bem. Se nós não buscarmos isto, perderemos mais uma vida. Claro que teremos, pela misericórdia de Jesus, a chance de algumas conquistas, mais de conquistas em que nós estamos sendo empurrados para frente pela misericórdia. Mas nós temos que despertar, porque nós estamos num sono profundo. E eu falava de bilhões. E, de um certo modo, a grande maioria está sem consciência alguma da sua própria realidade. Por isso que o tema de hoje é de nós refletirmos tudo que vem de fora a nosso benefício. A benefício dos nossos pacientes, da humanidade, seja quem for, dos profissionais da área, dos auxiliares das crenças, das filosofias, das religiões, dos credos, das artes, tudo conta. Mas nós temos que buscar o essencial. Isso nós não soubemos fazer ainda. Por que eu tenho certeza disso? Porque se nós tivéssemos feito o principal, nós não estaríamos na Terra. Porque quando nós concluirmos esta etapa, nós podemos ficar aqui por opção, ajudando os demais, mas também poderemos, se quisermos, estagiar num mundo superior. Então, meus amigos, Jesus e o seu Evangelho, as suas lições, Emmanuel conosco. Muito bem, então, mesmo sabendo que essa é uma temática que não tem fim, este é um tema para um fim de semana, não é? De um certo modo. Eu tentei lembrar com os amigos de Barreiras e, eventualmente, de alguma outra cidade, alguns aspectos, não é? E que isso possa ter sido útil para cada um de nós, meus amigos. Quero agradecer, mas antes também me colocar à disposição para esclarecer algum aspecto com vocês todos. Muito obrigado, viu? Nós que somos muito gratos, Sérgio, agradecemos o despertar, as palavras que nos chamam realmente ao despertamento, ao despertar do espírito, daquele que para e pensa: o que estou fazendo aqui? Qual é a oportunidade que eu estou tendo e o que estou fazendo com essa oportunidade? Então, reflexões muito oportunas, somos gratos a todas essas reflexões. André, temos alguma pergunta?
Temos. A Gisele, obrigada, Gisele. A Gisele pergunta: com relação aos transtornos psiquiátricos, como distinguir as alucinações visuais e auditivas e os problemas psiquiátricos? Gisele, olha só, eu acho que talvez não fosse bem essa a sua pergunta, mas as alucinações visuais ou auditivas, elas são sintomas estudados na psiquiatria. Então, é quando a pessoa escuta vozes ou vê alguma coisa inusitada, né? Então, pode acontecer com pessoas alcoólatras crônicos que, em síndromes de abstinência, porque por alguma razão pararam de beber, eles vão ter alucinações, vão ver bichos, insetos, monstros, como também, se nós pensarmos bem, as pessoas com esquizofrenia, que é outro diagnóstico psiquiátrico, em que é muito típico a visão de pessoas, de animais, a escuta de vozes, de gritos, de ranger de dentes e de tudo mais. Então, isso é psiquiatria. Mas aí, talvez o detalhe interessante, Denise, era nós sabermos que há alguma coisa no cérebro, tão somente no cérebro físico-biológico, que pode dar origem a alucinações visuais ou auditivas. Mas muitas vezes esses doentes mentais são médiums. Então eles têm vidência e audiência. Só que eles estão perturbados. Eles não sabem lidar com os elementos da sua vida. Eles têm outros sintomas. E aí, como eles também têm alucinações de um tipo ou de outro, eles são rotulados como doentes mentais e vão usar antipsicóticos, que é o remédio, ou o grupo farmacológico para isto. Então, aí nós temos que distinguir bem quando, na verdade, não é doença mental, é mediunidade pura e simplesmente. Seja uma garota de 13 anos, já vi várias, com início de manifestações mediúnicas, pelo aflorar da mediunidade na adolescência, e que ficam quase que em pânico, porque nunca viram aquilo. E não sabem o que fazer, os pais às vezes ignoram, não é? E o que é pior, acaba buscando um tratamento, uma clínica psiquiátrica ou no consultório de um colega dessa área. Se ele não é espírita, se ele não é espiritualista, se ele não tem uma visão melhor sobre o que é a mediunidade e como lidar com ela de uma maneira sadia, aquela jovem pode, para a vida inteira, ser rotulada como esquizofrênica e nunca mais conseguir deixar de usar medicação para isso, quando, na verdade, era apenas uma questão mais simples. Por isso que conhecer o Espiritismo, estudar o livro dos médiuns, as apostilas das instituições espíritas sobre mediunidade, o estudo sério, a educação para a mediunidade, um dia tudo isto vai ser compreendido pela própria medicina. Nós vamos estudar a doutrina espírita em faculdades de medicina, para podermos, inclusive, separar o que é uma coisa do que é outra. Então, Denise, veja só, a melhor distinção é esta, entre alucinações dentro do quadro clínico de transtornos psiquiátricos e alucinações meramente como um fenômeno mediúnico. Porque se não houver uma boa ideia a respeito, o que é uma coisa, o que é outra, o encaminhamento
a terapêutica proposta pode até suprimir as manifestações, mas poderá criar toda uma dificuldade e a pessoa viver dependente de remédios, robotizada, sem capacidade laboral, dificuldades em família, na vida amorosa, na vida profissional. Então, eu poderia assim tentar brincar um pouco e resumir, não é, quanto à sua pergunta, espiritismo para todos. Nós temos um dever, um compromisso, lembrando de novo de Emmanuel, que o melhor que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Mas nós não podemos esquecer, porque ele deixou isso muito claro, e muitos espíritas acham que é a questão meramente da palestra pública, dos estudos doutrinários, da divulgação dos conteúdos espíritas, agindo formalmente no movimento. Mas o mais importante, como ele deixou, é a pregação pelo exemplo. Esse é que importa. Verdade. O exemplo realmente, ele fala muito mais do que as palavras, né? Porque nós realmente, quando exemplificamos, a gente realmente vive aquilo que a gente está pregando. E você falou muito bem de cuidar do corpo, cuidando da alma. E Jesus também, sempre que fazia alguma cura, ele perguntava: queres ser curado? Então, por que Jesus fazia essa pergunta? Exatamente porque aquilo que você muito bem retratou, mudanças de atitude, né? Mudanças de paradigmas para que a gente possa realmente ter e conservar a saúde física e mental. Mas nós temos mais perguntas. André, coloca aí para nós com a pergunta do André, aliás, da Nadir. Gostaria de saber, doutor Sérgio, se existe um CID para o tratamento espiritual pelos médicos. Ainda não, Nadir. Nós já tivemos alguns avanços no sentido de não termos o direito de chamar certas pessoas de certas culturas que estão em contato com o mundo espiritual como lunáticos ou esquizofrênicos ou aqueles que alucinam, não é? Porque em algumas culturas isso é uma prática cultural, como os pajés, por exemplo, né? Das tribos indígenas do mundo todo, não só da Amazônia brasileira, mas os aborígenes na Austrália, os maores na Nova Zelândia e outras tribos em África, por exemplo, que não são tribos indígenas, mas são culturas lindas que eles têm por lá, em que eles têm a espiritualidade deles, o intercâmbio deles. Então, isso tudo tem que deixar como que algo muito bem conhecido, não é? Mas ainda falta muito. Temos que trabalhar muito. Não teríamos tempo, mas há todo um conjunto de desdobramentos a partir desse ponto da pergunta da nossa irmã. Mas, quem sabe, mais adiante, voltamos para conversar sobre essa fronteira linda entre doutrina espírita, espiritualidade, saúde, medicina e cura. Verdade, como você bem colocou, esse tema é vasto, é amplo, é um tema que traz muitas discussões. Nós temos muitos agradecimentos, muitas pessoas colocando a sua gratidão pela palestra, elogiando a palestra, mas o que fica para nós realmente é a amorosidade, é o desenvolver do espírito, a nossa mudança enquanto pessoas que vão vencendo o seu orgulho e o seu egoísmo. Então, nós agradecemos imensamente a sua contribuição e a gente tem mais algumas perguntas, mas nós já estamos no avançar da hora. Então, nós anunciamos que na próxima quinta-feira, dia 10, nós estaremos aqui, nesse mesmo espaço, às 20 horas, com o nosso convidado Carlos Campetti, do DF, com o tema As Doenças da Alma e Jesus.
Nós também convidamos a todos aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que possam se inscrever, que possam dar o joinha e assim ajudar na divulgação da doutrina dos espíritos. Nós também comunicamos que todas as sextas-feiras, às 20 horas, neste canal, nós temos a doutrinária do Lar Espírita André Luiz. Nos sábados e nas segundas-feiras, também às 20 horas, nós temos a doutrinária do Grupo Espírita Joana de Ângeles. Então, aguardamos a todos vocês. E agora, finalizando a nossa atividade, nós vamos pedir ao nosso convidado para fazer a nossa prece final e, ao mesmo tempo, damos uma boa noite e uma boa semana a todos. Muito bem, meus amigos. É uma alegria nós podermos ter estado juntos assim e podermos também concluir o nosso breve estudo através de uma prece de gratidão a Deus e a Jesus pela vida, pela oportunidade de sermos seus filhos em qualquer época, em todas as oportunidades, e por agora também vivendo num planeta com imensos problemas espirituais, agradecendo a doutrina espírita, a convivência com amigos queridos, e que nós então possamos aproveitar a continuação da experiência humana atual na Terra da melhor forma, cuidando de nós mesmos, tratando do essencial, abrindo mão e abandonando as questões mais superficiais e buscando com isto o amor, o Evangelho e o próprio Senhor Jesus no altar das nossas consciências e dos nossos corações. Muito obrigado aos amigos espíritas da Bahia, de Barreiras, eventualmente de outras cidades, e que nós possamos nos encontrar um dia em caráter presencial para que o nosso abraço seja ainda mais apertado. Muito obrigado, amigos, e uma linda noite para todos vocês.